Bom dia, irmãos. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo dos livros do Novo Testamento. E hoje nós iniciaremos os estudos das epístolas. Iniciaremos pelo estudo da Epístola Eclesiástica de Paulo aos irmãos de Roma. E antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Santo Deus Pai, te agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e mais uma vez estudarmos, ó Deus, com um pouco mais de profundidade aquilo que o Senhor tem a falar para cada coração. Que possamos sentir, Deus, a Tua presença, que possamos ser orientados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Epístola Paulina Eclesiástica aos Romanos, ela foi escrita para um grupo de cristãos que se encontrava em Roma e que o coração de Paulo ansiava por visitar. Durante as suas visitas, as suas 3 visitas missionárias, nós verificamos no estudo do livro de Atos que Paulo não teve a oportunidade de passar pela cidade de Roma e visitar aqueles novos cristãos. A gente deve lembrar que Paulo passou por uma experiência fantástica de perseguidor do Evangelho a um divulgador intenso, extremamente resistente e que enfrentou todo tipo de enfrentamento, né? Ele conseguiu vencer várias barreiras, a perseguição, pancadaria, apedrejamento. E esse homem que passa por esse processo de conversão, esse homem que Deus preparou, dando a ele a oportunidade de ser praticante da religião judaica. Paulo tinha a cidadania romana e tinha conhecimentos fundamentados na cultura grega. E esse homem, quando ele tem esse encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele toma um rumo completamente diferente para a sua vida e passa, como dissemos antes, de perseguidor, aquele que seria perseguido por conta da divulgação e propagação do Evangelho de Cristo. Muda completamente de vida. E a sua vida não tem mais sentido a não ser pregar o Evangelho. A gente deve lembrar também que esse homem provavelmente está escrevendo a sua carta para cristãos romanos que haviam se convertido quando ainda estavam em Jerusalém e de alguma forma presenciaram aquele fato marcante no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre aqueles discípulos reunidos. E esses cristãos romanos voltam para sua cidade e divulgam essa fé em Cristo Jesus. Precisamos também lembrar que Paulo nasceu em Tarso. Como eu falei antes, era cidadão romano, possuía a cultura grega e era adepto da religião hebraica. Era um fariseu. E Paulo escreve essa carta aos romanos
da cidade de Corinto por ocasião da sua terceira viagem missionária. No capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, eu queria que você pudesse me acompanhar, a gente vai perceber lá no versículo 1 que ele mesmo se autodenomina servo de Jesus Cristo. No capítulo 1, verso 1, Paulo abre essa carta se apresentando àqueles irmãos, dizendo que Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele também faz questão de, nessa introdução da sua carta, dizer que ele estava escrevendo para os santos de Roma. Lá no versículo 7 ele diz: a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. E ele fala nesta carta a respeito de um Salvador. Em Romanos 1, dos versículos 3 ao versículo 4, ele fala acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele, quando a gente faz um estudo de Romanos, alguns detalhes são importantes. Perceber, por exemplo, que essa carta foi escrita aproximadamente no ano 58 depois de Cristo. Como falei antes, ela foi escrita durante a terceira viagem da cidade de Corinto. E o alvo para quem Paulo escreve essa carta são os judeus cristãos e para os gentios. O versículo-chave dessa carta encontra-se em Romanos 1, versículos 16 e 17, onde Paulo declara de forma textual, que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. A expressão-chave dessa carta seria a justificação pela fé. O livro de Romanos ele está dividido basicamente em dois blocos. O primeiro bloco que a gente poderia chamar aquilo que Deus faz por nós. E o segundo bloco, o que eu e você podemos fazer para Deus. O primeiro bloco são as doutrinas que são estabelecidas e apresentadas pelo apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 9. Do capítulo 1 até o capítulo 3, você pode conferir na sua Bíblia, Paulo vai discorrer a respeito da condenação do homem. E alguns versículos chamam a nossa atenção nesses 3 capítulos, mas um em especial eu queria colocar para você, que é no capítulo 2, versículo 1, onde Paulo chama a atenção daqueles romanos, dizendo: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. E sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Paulo está fazendo uma observação extremamente importante para aqueles cristãos e para nós a respeito da questão do julgamento. Somos muito rápidos, irmãos, em julgar, muito apressados, e Paulo está aqui
dizendo para a gente tomar muito cuidado, porque quando a gente julga, quando a gente se põe na cadeira do juiz, nós seremos possivelmente condenados, porque naquilo que estamos condenando, muitas das vezes, praticamos depois as mesmas coisas. Esse é um alerta, porque Paulo quer deixar claro para aqueles homens que todos são culpados diante de Deus. E por isso todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor. Do capítulo 4 ao capítulo 5, Paulo vai falar a respeito de justificação, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Do capítulo 6 ao 8 vai falar sobre santificação. E do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo vai falar de um tema um tanto polêmico no meio evangélico, né, entre os teólogos, a questão da eleição. E esse primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, ele, como eu falei antes, é um capítulo onde Paulo se foca na doutrina. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós vamos encontrar Paulo dando instruções práticas a respeito daquilo que nós, cristãos, que um dia aceitamos o Senhor Jesus, nos convertemos, o que é que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer com essa atitude, que ela deve ser uma atitude também prática, que se revele no dia a dia, e não somente uma atitude que fica guardada no coração, mas ela tem que ser multiplicada. Paulo abre o capítulo 12, versículo 1, dizendo que nós precisávamos oferecer os nossos corpos, né, como sacrifício santo, agradável a Deus e vivo. E ele faz uma advertência para que nós não nos conformemos com os padrões deste mundo. No capítulo 16, Paulo faz a saudação de sua carta. Se nós pudéssemos resumir a carta de Paulo aos Romanos, nós poderíamos dizer que essa carta é a doutrina cristã apresentada de maneira sistemática para a igreja em Roma. Paulo aborda vários aspectos importantes para a compreensão do Evangelho e fala a respeito da doutrina da salvação, de fé, de pecado, de salvação, de justificação e de santificação. Algumas palavras que aparecem na carta de Paulo precisam ser entendidas no seu sentido. Então, por exemplo, a palavra carne, ela em Romanos ela pode ser entendida como carne corporal, né? Isso está lá, por exemplo, em Romanos 2, versículo 28. A palavra carne também pode ser entendida como descendência ou uma relação humana natural. Por exemplo, você vai ter em Romanos 1, versículo 3 e 4, versículo 1, esse sentido para a palavra carne. Carne também pode ser entendida na carta de Romanos como uma natureza humana fraca, Romanos 6, 19, ou uma natureza humana de Cristo, em Romanos 8, 3. Ou então a velha natureza do cristão, a velha carne do cristão, ou a natureza humana não regenerada, está lá em Romanos 8, dos versículos 8 ao versículo 9. Nós também, quando estudamos a carta de Paulo aos Romanos, a gente precisa entender o sentido da palavra espírito, que também pode ser uma parte espiritual da nossa constituição humana, como você pode ler lá em Romanos 1:9, ou em Romanos 8:16, ou o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, como está escrito lá em Romanos 1:4, 5:5, 8:11. As
implicações também da morada e da operação desse Espírito Santo na vida de um cristão. Essa morada do Espírito Santo, ela comunica vida ao cristão. Você vai encontrar isso lá em Romanos 8, dos versículos 4 ao versículo 6. Essa morada, ela dá liberdade ao cristão, conforme Romanos 8, 2. Ela supre a vida dos filhos de Deus. Ela intercede pelo povo de Deus, lá em Romanos 8, 26. Ela santifica o cristão. Essa presença do Espírito Santo, ela é o penhor do futuro, como Romanos 8, 15 e 23. A palavra lei, quando lida em Romanos, também pode ser entendida e compreendida em alguns outros sentidos. Por exemplo, quando você lê lei em Romanos, você pode entender como Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Isso está lá em Romanos 3, 21. Ou então, os profetas significam, quando Paulo faz menção aos profetas, significa os livros restantes. Lei também pode significar o Antigo Testamento em sua totalidade. Em Romanos 3,19 é esse caso. Ou então um princípio. Lei significa um princípio, como lido, por exemplo, em Romanos 3, 27. Para que a lei foi dada? Para que serve a lei? Paulo responde essa pergunta dizendo que ela foi nos dada para ser uma revelação de Deus e de sua vontade. Está lá em Romanos 7, 12. Para o bem-estar e a preservação da raça humana. Isso está lá em Romanos 13, de 1 a 7. A lei nos foi dada para pôr o pecado às claras. Isso está lá em Romanos 3, no versículo 20. Eu queria ler esse versículo com você, quando Paulo diz que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do nosso pecado. A lei nos condena, irmãos? E é isso que Paulo tenta mostrar para aqueles homens. E a lei foi nos dada para levar o arrependimento e a confiança na graça permanente de Deus, para prover também a orientação à vida do cristão. Há um fato interessante que a gente deve observar quando a gente faz a leitura da carta de Paulo aos Romanos, é que Paulo faz questão de deixar clara a condição de seres humanos depravados que somos. Paulo fala em Romanos 1 que nós praticamos coisas inconvenientes, que nós somos passíveis de morte, que nós somos indesculpáveis. Naquele versículo a respeito do juízo, de fazer juízo, ser juiz do outro, nós somos indesculpáveis. A nossa condição de seres humanos decaídos também nos torna culpados, independente da raça que pertencemos. Judeu, gentio, branco, preto, não importa. Somos iguais, dependentes, extremamente pecadores. Estamos debaixo do pecado. Paulo afirma isso lá em Romanos 3, dos versículos 9 a 18. E há um versículo especial que provavelmente você deve lembrar, quando ele declara que não há um justo, nem um justo sequer. Isso está lá no capítulo 3, versículo 10. Nós somos pecadores, estamos separados de Deus. Isso está lá em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram, estão destituídos da glória
de Deus. Todos são inimigos, naturalmente. Somos inimigos de Deus. Isso está lá em Romanos 5, no versículo 10, onde Paulo faz a seguinte declaração: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Queridos, somos pecadores, aqueles que creem, pecadores reconciliados com Deus. Aleluia! Quando nós estudamos a carta de Paulo a Romanos, nós vamos perceber que Paulo faz questão de dizer que os homens praticaram algumas coisas e que por conta disso consequências colherão. Lá em Romanos 1, 22 e 23, a palavra diz que os homens mudaram a glória de Deus, trocaram a imagem de glória de Deus por imagens feitas por mãos humanas. E aí Deus, como consequência, os entrega à imundícia. Versículo 24. No versículo 25, mudaram a verdade de Deus. E como consequência, Deus os entrega às suas paixões infames. No versículo 28, o homem despreza o conhecimento de Deus e entrega-se a uma mentalidade, a uma mente reprovável. Algumas doutrinas importantes a serem rapidamente enfatizadas. A primeira delas é a doutrina da justificação. Aqui é uma observação muito importante, irmãos. Quando nós ouvimos a palavra, o Evangelho, as boas novas, e no nosso coração nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele tem poder para nos perdoar os pecados, e nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida, é preciso ficar claro que nós não nos tornamos justos. Nós apenas somos declarados justos por conta da fé no único que é de fato justo. E esse entendimento é a base dessa palavra justificação. Somos justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e nos lavou com seu sangue de todo o pecado. Outra doutrina, a doutrina da salvação, ela fala a respeito, além de falar sobre a justificação, ela fala também sobre a santificação, que é um processo pelo qual todo cristão deve passar. Paulo insiste em apontar a veracidade da nossa luta permanente contra o pecado. Paulo recomenda a luta intensa contra o pecado como um processo de santificação e que a gente não se deixe vencer pelo pecado. A boa notícia, irmãos, é que a vitória nossa é certa em Cristo Jesus, e isso nós podemos encontrar em Romanos 8:31. A doutrina da salvação fala de justificação, fala de santificação e fala também de glorificação. Há uma certeza de salvação, há uma esperança para todo aquele que crê. Se nós pudéssemos dividir em 3 tempos, se nós podemos dividir em 3 tempos essa doutrina da salvação, nós poderemos dizer que ela tem passado, presente e futuro. O passado é a justificação que eu comentei anteriormente, quando nós fomos libertos da condenação do pecado. O presente é o nosso processo de santificação, onde nós fomos libertos do poder do pecado. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma observação. Provavelmente todos vocês que estão me assistindo já tiveram a oportunidade de assistir a decolagem de um avião.
Você vai no aeroporto Santos Dumont, ou Galeão, por exemplo, e vê um Boeing enorme, pesado, após alguns metros de sua turbina ligada e deslizando por aquela pista, conseguir vencer aquela força que tenta, de todas as formas, manter aquele pesado objeto no chão. E aquele avião consegue decolar, apesar de todo o esforço, e ele se mantém no ar, para nossa surpresa. É mais ou menos isso que acontece, né? O pecado tenta de todas as formas nos aprisionar, nos colocar sempre em função do mundo. E essa força, que é como a força da gravidade, né, que tenta nos empurrar para baixo, ela é vencida pela força da propulsão. Exagerei, né, irmãos? Essa força da propulsão, esse poder das turbinas do Espírito Santo que consegue nos tirar das garras do pecado. Isso é o presente e essa é uma luta diária, irmãos. Nesse processo na doutrina da santificação, o terceiro estágio, que é o futuro, como falei antes, é a glorificação, onde estamos libertos da presença do pecado para sempre. Isso você vai poder ler lá em Romanos 8:18. Paulo faz uma das mais lindas declarações, na minha opinião, né? Lá no capítulo 11, quando ele faz um hino de louvor a Deus, depois que ele ensina aqueles romanos a respeito das doutrinas, ele faz um hino de louvor a Deus, dizendo no final do versículo do capítulo 11, lá no versículo 34 em diante, dizendo: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E ele termina dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Que oração belíssima que o nosso irmão Paulo nos ensina e que nós devemos colocar em prática quase todos os dias de nossa vida. Nós, como aplicação prática da epístola de Paulo, nós podemos dizer que a graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Nós também devemos estar certos que faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola, da carta, né, numa atitude prática para a nossa vida diária, né? Sem dúvida, esse era, no fundo, o propósito de Paulo. Porque quando ele termina de informar as doutrinas, no capítulo 11, Paulo inicia a partir do capítulo 12, como se fosse uma dobradiça. Ele inicia as práticas necessárias de todo o cristão. E como falamos ontem, antes, as doutrinas falam de justificação, e no capítulo 12 a 16, Paulo começa a dizer que nós precisamos nos apresentar como o nosso corpo, né, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando ele fala da doutrina de santificação, a parte prática, a partir do verso 12, fala sobre não se conformar com este século. Quando ele fala e ensina sobre glorificação, a partir do capítulo 12, ele nos orienta a que nos transformemos pela renovação da nossa mente.
Paulo, em cada um dos capítulos seguintes, capítulo 12, 13, 14 e 15, ele vai falar sobre alguns dons, vai falar sobre autoridades, sobre liberdade cristã, sobre abnegação, né? Essa capacidade da gente se doar em prol do próximo, né? E, irmãos, no capítulo 12, quando ele fala os dons e o amor, na prática, o papel de cada cristão no ambiente em que você vive, no seu dia a dia. No capítulo 13, ele fala sobre algo muito atual: submissão às autoridades constituídas por Deus. No capítulo 13, versículo 1, ele diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Aqui é um alerta para nós, irmãos. Num tempo de Facebook, Instagram, WhatsApp, às vezes nós lemos coisas e queremos dar a nossa opinião política e, queridos, a gente não pode esquecer que nenhuma autoridade constituída é aleatória. Todas são constituídas pelo próprio Deus. Mesmo que aos nossos olhos essas autoridades estejam fazendo coisas que reprovamos. Devemos criticá-los publicamente? Penso que não. Temos que tomar cuidado. Eu já fiz isso e eu confesso aos irmãos que me arrependo de tomar essa postura de ficar criticando constantemente. Isso é péssimo. E que Deus nos dê sabedoria para entender os momentos e principalmente a entender essa instrução preciosa. Até porque, praticando essa instrução preciosa de Paulo a respeito de submissão às autoridades, nós estaremos deixando às vezes até de fazer inimigos, e muitas vezes dentro da nossa própria família. Você sabe o que eu estou falando. Discussões terríveis por problemas políticos que levam a rompimento até mesmo dentro das famílias. Cuidado, irmãos. Cuidado, Renato. Romanos 14 alerta também sobre a liberdade cristã. E na prática, esse assunto fala a respeito do nosso relacionamento com os fracos e os fortes na fé. Irmãos, outra advertência muito pertinente. Paulo, no capítulo 14, verso 1, diz: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Queridos, somos muito rápidos em tentar de alguma forma defender nossas posições, as nossas convicções. Precisamos perceber que há irmãos mais fortes ou mais fracos, e precisamos ter discernimento para não gastar o nosso tempo com discussões, muitas das vezes, inúteis. Precisamos respeitar os nossos irmãos. E por fim, no capítulo 15, Paulo fala a respeito do desprendimento daquilo que não traz edificação para nós. O capítulo 16, Paulo vai encerrar sua carta fazendo saudações pessoais a vários irmãos. Ele faz saudações a Febe, a Príscila, a Áquila, a Epeneto. Talvez você nunca tenha percebido esse nome aqui na carta, né? Mas esse homem foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia, né? E ele vai discorrendo nos versículos 8 a 16, várias saudações.
No capítulo 16, dos versos 17 a 20, ele faz algumas admoestações, recomendando aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Cuidado, irmãos, com aqueles que provocam divisões. E finalmente, ele termina no capítulo 16, do versículo 27 ao versículo 20, capítulo 16, versículo 27, do 25 ao 27, ele termina a sua carta fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. Paulo recomenda Febe, faz saudações a alguns irmãos, transmite alguns pensamentos nesse encerramento e conclui essa sua bela obra fazendo uma exaltação a Deus. E o nosso desafio, irmãos, quando olhamos essa obra preciosa que alguns teólogos dizem ser o resumo de toda a Bíblia, nós possamos reafirmar o nosso compromisso com Cristo. Que nós possamos, após a leitura dessa palavra, possamos colocar um desafio no nosso coração de viver uma vida de plena harmonia com as pessoas que constituem a sua igreja local. E que esse desafio, com a ajuda do Espírito Santo, aquela turbina poderosa que existe dentro de nós, lembram do exemplo do Boeing? Que com a ajuda desse Espírito Santo, nós possamos cumprir esse objetivo de viver uma vida em harmonia dentro da Igreja de Cristo e em todos os ambientes onde vivemos. Que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir permanentemente com a sua palavra. Amém? Eu queria orar agradecendo a Deus pela oportunidade de passar para vocês alguma coisa daquilo que o Senhor mesmo falou ao meu coração. Nós sabemos que se tivéssemos que estudar essa carta, com certeza levaríamos muitos dias. E eu tenho certeza que na mente daqueles que já leram, já estudaram essa carta, existem alguns versículos que marcaram a sua vida e que você, durante aqui a minha fala, provavelmente lembrou. Eu estou lembrando de um agora, por exemplo, Romanos 8, 28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra nos revela quem de fato somos. Homens pecadores, muitas das vezes distantes dos Teus objetivos. Mas, ó Deus, a Tua palavra também nos revela que há salvação em Cristo, que há perdão para o nosso pecado, que há necessidade de arrependimento, que há, ó Deus, como fruto da aceitação do Senhor, como aquele que pode nos perdoar os pecados, a salvação eterna em Cristo Jesus. Te agradecemos por isso. Oramos para que o Senhor mantenha viva a chama do Evangelho no nosso coração, que possamos praticá-lo no nosso viver diário. É o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém.